Meus netinhos queridos, quem nunca sentiu esse nó na garganta, esse frio na espinha, essa vontade desesperadora de fugir, de se esconder debaixo da mesa, de desaparecer do mapa na hora de se expor, na hora de falar em público, de apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, de defender uma ideia no trabalho, ou até mesmo, e talvez principalmente, na hora de fazer a coisa certa, de defender a verdade, quando todo mundo ao redor parece estar indo na direção contrária, rindo, zombando, pressionando? A timidez paralisante, o medo terrível de errar, de ser julgado, a falta de coragem para ser quem a gente é e defender o que a gente acredita. Ah, meus netinhos, como isso aperta o coração da gente, não é? E dói ainda mais quando vemos nossos pequenos, nossos tesouros mais preciosos, sofrendo com essa amarra invisível, perdendo oportunidades, deixando de mostrar o brilho que tem por causa desse medo. Lembro tanto, com uma ternura que me aperta o peito, da minha netinha amada, a Aninha. Uma menina de ouro, coração puro, inteligência brilhante, uma fé no coraçãozinho dela que era linda de se ver. Mas tão tímida, meus netinhos, que mal conseguia responder a chamada na escola sem ficar vermelha como um pimentão. Falar na frente da classe? Nem pensar! Era um sofrimento visível para ela e para nós que a amávamos. Mas um dia, meus netinhos, um dia que parecia comum, algo extraordinário aconteceu. Uma força que ela nem sonhava que existia dentro dela veio à tona, como uma chama que estava escondida e de repente se acendeu. Uma coragem que surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Uma força que não era dela, mas que vinha do alto. Uma força que tem nome e sobrenome divinos. Espírito Santo de Deus. Ó, meus filhinhos e filhinhas amados, corações sedentos da graça divina, almas que buscam a luz do alto, que a paz infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus Pai e o fogo abrasador do Espírito Santo aqueçam, iluminem e transformem a vida de cada um de vocês, trazendo dons, frutos, força, coragem e sabedoria em abundância. Sou eu, a vó Terezinha, a TT, chegando com a alma em festa, o coração vibrando de alegria no nosso cantinho de fé, o Sabedoria que Cura, para a gente prosear sobre um presente maravilhoso, uma promessa cumprida de Jesus, um defensor, um consolador, a alma pulsante da nossa igreja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. Ah, meus netinhos queridos, a gente celebra com tanta alegria a festa de Pentecostes, não é mesmo? Aquela solenidade linda, 50 dias depois da Páscoa gloriosa de Jesus, quando o Espírito Santo prometido desceu de forma visível e poderosa sobre os apóstolos e sobre Maria Santíssima, que estavam reunidos em oração lá no cenáculo, em Jerusalém. A Bíblia nos conta que veio do céu um barulho como de um vento forte e impetuoso, que encheu toda a casa, e apareceram línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Que dia extraordinário! Que manifestação divina! Aquele evento transformou radicalmente aqueles homens simples, pescadores, medrosos, que estavam escondidos com medo das autoridades, em testemunhas intrépidas, corajosas, cheias de sabedoria e poder para anunciar o Evangelho de Jesus a todos os povos em todas as línguas. Pedro, aquele que tinha negado Jesus 3 vezes por medo, se levantou e pregou com tanta ousadia que 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Mas será, meus netinhos, que a gente às vezes pensa que Pentecostes foi só um evento histórico, lá atrás há 2.000 anos? Será que a gente acha que o Espírito Santo só agiu naquele dia, naquela intensidade e depois se recolheu? De jeito nenhum! Que engano seria pensar assim: o Espírito Santo é Deus, ele é vivo, ele é atuante. Ele continua agindo hoje. Agora, neste exato momento, na vida de cada um de nós que o invoca, na vida da sua igreja, e de um jeito muito especial e profundo na vida das nossas crianças e jovens, principalmente através dos sacramentos da iniciação,
cristã, em especial na Crisma, que é, como dizem os santos, o nosso Pentecostes pessoal, o dia em que recebemos a plenitude dos seus dons. E é por isso que hoje eu quero contar para vocês, com mais detalhes, a história da minha netinha Aninha e como a força do Espírito Santo, que ela recebeu conscientemente no dia da sua crisma, a ajudou a vencer a barreira da timidez num momento crucial, transformando o medo em coragem, o silêncio em palavra profética. Querem entender melhor como esse fogo divino, esse sopro de vida, pode transformar nossas vidas, curar nossas feridas, libertar nossos medos e capacitar nossos pequenos para serem luz no mundo? Querem descobrir ou relembrar os presentes maravilhosos, os dons preciosos que Ele nos concede gratuitamente por amor? Então se acheguem mais, abram bem o coração para essa maravilha da nossa fé, porque a nossa prosa de hoje é para acender ou reavivar a chama do Espírito Santo que habita em cada um de nós pelo batismo. Pequena pausa, talvez o som suave de vento soprando ou de fogo brando crepitando. E antes da gente sentir esse calorzinho bom do Espírito Santo aquecendo nossa alma, me contem aqui nos comentários, meus amores. Vocês já fizeram a crisma? Como foi essa experiência? Se lembram do dia, da celebração, da unção com o óleo? Sentiram alguma mudança, alguma força diferente agindo na vida de vocês ou dos seus filhos depois desse sacramento tão importante? De qual cidade abençoada? De qual paróquia vocês recebem essa força do alto para serem testemunhas de Cristo? Deixem aí nos comentários. A avó Terezinha quer muito saber como o Paráclito, o Consolador prometido, age concretamente na vida do povo de Deus. A Aninha, minha netinha querida, como eu já comecei a contar, era um verdadeiro doce de menina. Coração de ouro, sensível, inteligente, uma alma naturalmente inclinada para as coisas de Deus. Mas a timidez era uma sombra que a acompanhava e lhe causava um sofrimento real. Na catequese, era das que mais estudava, sabia todas as respostas na ponta da língua, mas na hora da catequista perguntar, ela se encolhia na cadeira, a voz sumia, ficava vermelhinha e, na maioria das vezes, outra criança acabava respondendo no lugar dela. Na escola, a mesma coisa. Era uma aluna exemplar. Notas ótimas, elogiada pelos professores pela inteligência e dedicação, mas fugia de qualquer atividade que envolvesse falar na frente da turma, como o diabo foge da cruz. Apresentar trabalhos em grupo? Só se fosse para fazer a parte escrita, a pesquisa, os cartazes. Falar, nem pensar. Era um tormento para ela. Minha filha, mãe dela, uma mãe dedicada e amorosa, ficava com o coração apertado vendo o sofrimento da menina. Mãe, eu não sei mais o que fazer com essa timidez da Aninha. Ela desabafava comigo. Ela é tão capaz, tão inteligente, mas se fecha, se esconde. Ela sofre tanto com isso, perde tantas oportunidades de mostrar o que sabe, de interagir. Com minha experiência de vida e minha fé de avó, sempre dizia para ela ter paciência, acolher a filha sem pressionar, mas principalmente rezar. Minha filha querida, tenha paciência com a Aninha. Cada um tem seu tempo, mas não deixe de rezar por ela. Reze com fervor pedindo os dons do Espírito Santo para ela. Peça especialmente o dom da fortaleza para vencer o medo. Peça o dom do conselho, para ela saber se expressar na hora certa. Peça o dom da sabedoria, para ela entender o valor que ela tem aos olhos de Deus. O Espírito Santo é especialista em transformar corações medrosos em corações corajosos. Confie nele. E assim fizemos. Rezamos muito pela Aninha, pedindo essa graça especial. Quando ela chegou à idade da crisma, por volta dos 12 anos, eu intensifiquei minhas conversas com ela sobre o significado profundo daquele sacramento. Expliquei com calma, com exemplos da Bíblia e da vida dos santos, que a crisma não era apenas uma festa bonita, uma formatura da catequese com roupa nova e bolo no final. Era muito, muito mais do que isso. Era o dia em que ela receberia de
Um jeito pessoal, consciente e mais forte, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. Era o dia em que ela seria selada, marcada na alma para sempre, com os dons preciosos dele, para que pudesse ser uma testemunha fiel e corajosa de Jesus Cristo no mundo, uma verdadeira soldada de Cristo, como se dizia antigamente, pronta para lutar as batalhas da fé. Falei com entusiasmo dos 7 dons maravilhosos que o Espírito Santo derrama sobre nós na Crisma, como presentes de Deus para nos ajudar na caminhada. O dom da sabedoria, que não é só inteligência humana, mas a capacidade de enxergar e saborear as coisas de Deus, de entender o que realmente importa na vida, de ter o gosto pelas coisas do céu. O dom da inteligência, ou entendimento, que nos ajuda a aprofundar a nossa fé, a compreender os mistérios de Deus e a sua palavra, a ler nas entrelinhas da vida a presença divina. O dom do conselho, que nos ilumina para saber escolher o caminho certo nas encruzilhadas da vida, para discernir a vontade de Deus, para dar e receber bons conselhos que edificam. O dom da fortaleza, que nos dá a coragem de Deus para vencer o medo, as dificuldades, as tentações, a pressão do mundo, para defender a nossa fé, mesmo quando for difícil, para perseverar no bem. O dom da ciência, que nos ajuda a reconhecer a presença e a grandeza de Deus em toda a criação, na natureza, na ciência humana bem orientada, na nossa própria vida e na vida dos outros, vendo tudo com os olhos da fé. O dom da piedade, que nos dá um coração filial, amoroso e confiante para com Deus Pai, um relacionamento íntimo com Ele e um coração fraterno e compassivo para com os irmãos, especialmente os mais necessitados. E o dom do temor de Deus, que não é medo de castigo de jeito nenhum, mas um respeito profundo, uma reverência amorosa diante da monte de Aninha ouvia tudo com uma atenção que me emocionava, os olhinhos azuis brilhando de curiosidade e desejo. Ela queria muito receber essa força divina, essa coragem que lhe faltava. Rezou com fervor durante toda a preparação para a Crisma. Pediu em suas orações infantis que o Espírito Santo a ajudasse a ser menos tímida. No dia da Crisma, a igreja estava linda, cheia de jovens e suas famílias. Aninha estava visivelmente nervosa, mexia as mãos sem parar, mas havia também uma luz diferente no olhar dela, uma esperança, uma expectativa sagrada. Quando chegou a vez dela, e o bispo, com suas vestes solenes, impôs as mãos sobre a cabeça dela, invocando o Espírito Santo, e depois a ungiu na testa com o óleo perfumado do crisma, fazendo o sinal da cruz e dizendo as palavras sacramentais. Aninha, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Eu, que era a madrinha dela, senti um arrepio de fé e rezei com toda a força da minha alma. Vem, Espírito Santo Consolador. Desce com teu fogo e teus dons sobre a minha neta amada. Dá a ela a tua força, a tua coragem, a tua sabedoria. Faz dela um instrumento teu. Passaram-se alguns meses depois da crisma. A Aninha, na superfície, continuava sendo a mesma menina, quieta, observadora. A timidez não desapareceu como por encanto. Mas quem a conhecia mais de perto, como nós da família, percebia algo diferente borbulhando por dentro. Ela parecia mais serena, mais segura de si, mesmo sem falar muito. Começou a participar mais ativamente das missas, respondendo às orações em voz mais alta. Passou a ler com interesse a Bíblia infantil que ganhou de presente da crisma, fazendo perguntas inteligentes sobre as histórias. Pequenas mudanças, mas que indicavam que algo profundo estava acontecendo em seu interior. A semente do Espírito Santo estava germinando, até que um dia, na escola, surgiu a oportunidade para essa semente florescer de forma visível. A professora de ética, uma pessoa muito consciente, propôs um debate em sala de aula sobre um tema bastante delicado e atual: o respeito às diferenças e o combate ao bullying.
Era um assunto que tocava profundamente o coração sensível da Aninha, porque ela mesma, por ser tão quieta, já tinha sido alvo de algumas piadinhas e via com tristeza alguns colegas sendo constantemente zombados e humilhados por serem diferentes. Um por usar óculos de grau elevado, outro por ser mais gordinho, uma menina por ter o cabelo diferente. Aquilo doía no coração dela. Ela sentia a injustiça, mas a timidez sempre a impedia de defender alguém, de tomar partido. Durante o debate, a conversa estava fluindo bem, com muitos alunos participando, expondo suas opiniões sobre respeito e empatia. Mas, como infelizmente acontece às vezes, um grupinho de meninos mais populares e, digamos, menos sensíveis, começou a fazer piadas sobre um dos colegas que era alvo frequente de zombaria, o Mateus, justamente o menino dos óculos, e mais cheinho. Riam alto entre eles, faziam imitações caricatas, cochichavam e apontavam, deixando o Mateus visivelmente constrangido, encolhido na carteira, com o rosto vermelho e os olhos marejados. A professora percebeu, chamou a atenção do grupo com firmeza, pediu respeito. Eles pararam por um instante, mas logo voltaram com os cochichos e as risadinhas disfarçadas. Os outros alunos, a maioria, ficaram quietos, numa mistura de medo de se envolver, indiferença ou até achando alguma graça na maldade alheia. Aninha, sentada no fundo da sala, observava tudo aquilo e sentia o sangue ferver dentro dela. Aquilo era tão injusto, tão cruel. Como podiam fazer aquilo com o Mateus, um menino tão bom, tão quieto, que não fazia mal a ninguém? O coração dela começou a bater mais forte, as mãos ficaram frias e suadas. A voz da timidez gritava dentro dela. Fica quieta, Aninha, não se mete, não é problema seu. Se você falar, vão rir de você também. Vão te chamar de defensora, de gordo. Fica na sua. Era uma batalha interna terrível, mas, ao mesmo tempo, outra coisa. Algo mais forte, mais quente, começou a queimar dentro do peito dela. Uma indignação santa, uma compaixão profunda pelo colega que sofria, uma clareza incômoda de que aquilo estava terrivelmente errado e que o silêncio dela a tornaria cúmplice daquela injustiça. Lembrou das palavras do bispo na crisma: "Seja testemunha de Cristo". Lembrou do dom da fortaleza que tinha pedido tanto. Lembrou de Jesus defendendo os fracos e oprimidos. E então, de repente, num impulso que pareceu vir de fora dela, para surpresa de todos na sala, inclusive dela mesma, Aninha levantou a mão, hesitante no início, mas depois com firmeza. A professora, que já estava ficando sem saber como controlar a situação com os meninos zombadores, também se surpreendeu ao ver a mão levantada da aluna mais quieta da turma. "Pois não, Aninha, você quer falar alguma coisa?" A sala inteira ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ela. Aninha sentiu o rosto queimar, as pernas tremerem um pouco ao se levantar da carteira. Respirou fundo, engoliu o medo e, com a voz um pouco trêmula no começo, mas ganhando força a cada palavra, disse: "Professora, com licença, eu não acho certo o que estão fazendo com o Mateus. Não tem graça nenhuma rir de alguém porque usa óculos ou porque é diferente da gente. A gente aprendeu aqui na aula de ética e na catequese também que todo mundo merece respeito, que todo mundo é filho de Deus e tem valor. Jesus ensinou a gente a amar o próximo como a nós mesmos. E fazer bullying, ficar zombando, humilhando os outros, isso não é amor, é maldade, é pecado. A gente devia, na verdade, ajudar quem é diferente a se sentir bem, a se sentir acolhido e não ficar rindo dele e fazendo ele sofrer." Ela falou tudo de uma vez, sem parar para respirar. Direito, o rosto corado, mas os olhos fixos na professora, transmitindo uma convicção impressionante. Quando terminou, um silêncio pesado, diferente, tomou conta da sala. Os meninos que estavam rindo ficaram completamente sem graça, desviando o olhar, alguns até baixaram a cabeça. O Mateus, lá no canto dele, olhou para Aninha com os olhos
cheios de lágrimas, mas pela primeira vez naquele dia, com um pequeno e sincero sorriso de gratidão nos lábios. A professora ficou visivelmente emocionada, com os olhos marejados também. Naquele momento, meus netinhos, eu tenho certeza absoluta, não era apenas a Aninha de 12 anos falando. Era o Espírito Santo de Deus agindo através dela. Era o dom da fortaleza que, como um fogo divino, queimou o medo e a timidez que a paralisavam. Era o dom do conselho que a iluminou para discernir o certo a fazer naquela situação e encontrar as palavras adequadas. Era o dom da piedade que a fez sentir compaixão pela dor do colega e a impulsionou a defendê-lo. Era o dom da sabedoria que a fez lembrar dos ensinamentos de Jesus e aplicá-los na hora certa, com simplicidade e clareza. Era a crisma dando frutos. Depois daquele dia, a dinâmica da sala de aula mudou. Os meninos pararam com as piadas mais pesadas, pelo menos na frente da professora e da Aninha. O Mateus ganhou uma defensora e aos poucos começou a se sentir mais seguro. E a Aninha? Ela não virou a pessoa mais falante e extrovertida do mundo da noite para o dia. A personalidade dela continuou sendo mais quieta, mais observadora, mas aquela timidez doentia, aquela que a impedia de agir, de se expressar, de ser ela mesma, essa diminuiu muito. Ela descobriu que tinha uma força dentro dela que não conhecia. Uma força que não vinha dela, mas do alto. A força do Espírito Santo, recebida na crisma, que a tornou uma pequena, mas corajosa e eficaz testemunha da fé, do amor e da justiça no seu pequeno mundo. Meus filhinhos queridos, a história da Aninha é um exemplo tão bonito e tão concreto de que Pentecostes não é apenas uma festa litúrgica bonita no calendário da igreja. É uma realidade viva, atuante, transformadora. O Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho, continua sendo derramado abundantemente sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossos jovens, especialmente nos sacramentos do batismo, que nos faz filhos de Deus e templos seus, e da crisma, que nos confirma na fé e nos fortalece com a plenitude dos seus dons. Ele nos dá os seus dons maravilhosos, não para ficarem guardados numa caixinha bonita dentro da nossa alma, pegando poeira espiritual. Não, Ele nos dá esses presentes divinos para serem usados, colocados em prática na nossa vida diária, nas pequenas e grandes batalhas da fé, para nos dar coragem, fortaleza, de defender a verdade, de dizer não ao pecado, de testemunhar nossa fé sem medo do que os outros vão pensar. Para nos dar sabedoria para enxergar além das aparências, para tomar decisões acertadas segundo a vontade de Deus, para dar sentido à nossa vida, para nos dar entendimento da palavra de Deus, dos mistérios da fé, para que nossa fé não seja cega, mas iluminada, para nos dar força nas fraquezas, nas doenças, nas perdas, nas decepções, para não desanimarmos na caminhada, para nos dar a ciência de ver Deus em tudo, na beleza da natureza, nos avanços da ciência usados para o bem, na bondade das pessoas, para louvá-lo em todas as coisas, para nos dar a piedade de ter um relacionamento íntimo e amoroso com Deus, de rezar com o coração e de olhar para o próximo com compaixão e misericórdia. E para nos dar o santo temor de Deus, que é o amor que nos faz ter medo de ofender aquele que tanto nos ama, que nos faz buscar a santidade em tudo. Precisamos, meus netinhos, pedir esses dons todos os dias, não só para nós, mas para nossos filhos, netos, afilhados, amigos. Rezar com fervor a oração tradicional, Vinde Espírito Santo, ou outras orações espontâneas, pedindo que Ele renove em nós a sua graça. Precisamos ensinar nossos filhos a fazerem o mesmo desde cedo. Precisamos valorizar imensamente o sacramento da crisma, preparando bem nossos jovens não só com a doutrina, mas com a vivência da fé, para que recebam essa efusão do Espírito de coração aberto, conscientes do tesouro que estão recebendo e da missão que estão assumindo,
a missão de serem sal da terra e luz do mundo, soldados de Cristo, testemunhas corajosas e alegres do Evangelho no mundo de hoje, que tanto precisa da luz e do fogo do Espírito Santo. Que possamos ser como a Aninha, que mesmo com suas limitações e medos, se deixou conduzir pelo Espírito Santo para fazer o bem, para defender a justiça, para ser voz de quem não tem voz. Que a chama de Pentecostes, acesa em nosso batismo e reavivada na crisma, se reacenda com força em nossos corações e nos transforme em instrumentos dóceis, disponíveis e eficazes nas mãos de Deus, cheios não só dos seus dons, mas também dos seus frutos maravilhosos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ah, como o mundo seria melhor se todos nós vivêssemos esses frutos. E vocês, meus netinhos amados, como o Espírito Santo tem agido na vida de vocês ultimamente? Já sentiram a força de um dos seus dons te ajudando a superar o medo, a tomar uma decisão difícil, a perdoar alguém, a ter paciência numa situação complicada? Como podemos ajudar nossas crianças e jovens a descobrirem e a viverem a graça imensa da Crisma e de Pentecostes no dia a dia? Contem pra vó Terezinha aqui nos comentários. Vamos partilhar as maravilhas que o Espírito Santo realiza em nós e através de nós, para que nossa fé se fortaleça mutuamente. Se essa nossa prosa sobre o fogo divino do Espírito Santo te aqueceu a alma, te inspirou e te deu mais coragem para viver a sua fé, então deixe o seu joinha bem cheio do Espírito Santo para mim. Se ainda não está inscrito no nosso canal Sabedoria que Cura, se inscreva agora mesmo para continuarmos crescendo juntos na fé e no conhecimento das coisas de Deus. E, por favor, compartilhe esse vídeo. Mande para os crismandos, para os catequistas, para os pais, para os padrinhos, para as famílias. Vamos espalhar a força transformadora de Pentecostes por todo lugar. Que o Divino Espírito Santo, o doce hóspede da alma, desça abundantemente sobre cada um de vocês, sobre suas famílias, sobre seus lares, enchendo seus corações com seus dons preciosos e seus frutos saborosos. Fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor maternal de Maria Santíssima, a esposa do Espírito Santo. Um beijo muito carinhoso, cheio do fogo do amor divino, da vó Terezinha.